Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já formou maioria de votos nessa segunda para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão desses 3 suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Além de Moraes, os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino também votaram pelas prisões e demais medidas cautelares determinadas na operação deflagrada no domingo. Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos no Rio neste domingo. Tiveram as prisões mantidas após a audiência de custódia. Ainda ontem eles foram transferidos para Brasília, encaminhados para a Penitenciária Federal do Distrito Federal e devem de novo ser transferidos nas próximas horas. E além das prisões, a decisão de Moraes determinou também o afastamento das funções públicas do delegado Geniton Lages e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto. Ambos atuavam na Delegacia de Homicídios na época. Geniton foi o delegado que iniciou a apuração do caso, indicado pelo então chefe da Polícia Civil no Rio, que é Rivaldo Barbosa, que foi preso neste domingo. Ele é suspeito de não só ter acobertado o crime, como também ter avalizado o assassinato. Aliás, em seu discurso de posse, em 13 de março de 2018, o Rivaldo ressaltou que o crime não compensa e que seu maior desafio seria combater a corrupção dentro da Polícia Civil. Vamos ouvir. Que busquemos a união dos homens de bem, visando ao combate efetivo de um dos maiores males que destrói o Estado, a corrupção. Combater a corrupção é uma das minhas prioridades. E no dia seguinte do assassinato, ele se reuniu com a família da vítima, prometeu elucidar o caso. Lá em 15 de março, ele garantiu que a polícia adotaria todas as medidas possíveis e impossíveis para dar uma resposta. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem capacidade para resolver esse caso. E nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro. Eliane, então vamos nos debruçar aqui sobre o delegado. Qual que é a importância dele e também da sua participação? Ainda bem que a gente tem esse áudio, né? Porque é uma coisa quase patológica esse cidadão, né? Delegado, secretário de Segurança Pública, ele fazia todo o jogo do bonzinho, né? Ele tinha uma dupla personalidade, a personalidade do policial sério, envolvido com a corrupção, teve o descaramento de se reunir com a família da Marielle, né, também com a família do Anderson Gomes, para se comprometer, garantir a conclusão toda. E, no fim, você vê que ele realmente é patologicamente, sabe, um cidadão patologicamente comprometido, porque ele não apenas foi usado e ganhou, suspeito de ganhar R$400 mil para seguidamente acobertar o crime, né, para seguidamente confundir as investigações, atrapalhar, né, esconder provas, como ele também participou do planejamento do crime. Por isso é que os outros foram presos por obstrução de justiça. E ele foi preso, né, junto com os outros estão sendo investigados, né, e sofreram busca e apreensão e estão com tornozeleira por obstrução de justiça. Já ele não, né? Ele junto com o conselheiro do Tribunal de Contas, que é o Domingos Brazão, e o irmão do Brazão, que é o deputado federal Chiquinho Brazão, ele é também investigado e foi preso por ser mentor do crime. Ele foi uma espécie de conselheiro dos dois irmãos sobre como cometer o crime e não deixar vestígios. Por exemplo, um dos conselhos no planejamento não pode ser perto, na saída ou na entrada da Marielle, na Câmara de Vereadores, né? Porque isso torna o crime
político e aí vai ser federalizado. E o crime federalizado, né, a Polícia Civil não vai poder esconder, né, não vai ter controle sobre as investigações. Ou seja, esse personagem, o Rivaldo, ele é chave em toda essa investigação. A investigação do caso Marielle está considerada encerrada, concluída, mas, como Heisen disse, e usou o termo perfeitamente adequado, há desdobramentos, porque nessa investigação foi sendo descoberta uma quadrilha, né, uma organização criminosa agindo dentro da Polícia Civil, dentro da Secretaria de Segurança Pública e, enfim, o caso Marielle está concluído, mas a guerra continua contra o crime organizado no Rio de Janeiro, né? Tem que saber como é que era esse esquema, quem participava e quem era beneficiado desse esquema. Sabe, gravíssimo. Agora, tem uma outra questão, que é o seguinte: como que esse cidadão Rivaldo foi parar num cargo tão estratégico? Imagina o Rio de Janeiro, com essa crise de violência que a gente sabe, põe na Secretaria de Segurança Pública um cidadão como o Rivaldo Barbosa, né? Quem assinou o ato de nomeação foi o general Walter Braga Neto, que na época era o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro. Ele assinou, né, e depois disso tudo, ele vai para Brasília, vira ministro, seguidamente ministro em diferentes partes do governo Jair Bolsonaro, e no fim foi candidato a vice-presidente da República na chapa do Bolsonaro em 2022. Agora está um novo empurra-empurra dentro do Exército, e isso é uma dor de cabeça a mais para o comandante do Exército, o atual comandante, que é o comandante Tomás Paiva, porque o Braga Neto diz que só assinou burocraticamente e põe a culpa do colega dele, que era o general Richard Nunes. Né? E o Richard Nunes é um homem que não compactuou com o bolsonarismo hora nenhuma, pelo contrário, e é da turma do Tomás Paiva. Então, um vai dizer que foi o outro, mas quem assinou foi o Braga Neto. Ou seja, o Rivaldo Barbosa é um personagem-chave do assassinato da Marielle e é também o fio condutor das investigações sobre os esquemas que acontecem no Rio de Janeiro à luz do dia. Muito bem, fica essa dúvida, Eliane, que você bem levantou sobre, então, a possibilidade de se levar a outras revelações de desvio de corrupção, mas a gente coloca aqui para você ouvir também o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ontem ele afirmou que os trabalhos de investigação serão encerrados, mas ele declarou por hora pela Polícia Federal. Ele deu entrevista depois da operação da Polícia Federal que prendeu os 3 suspeitos. Vamos ouvir o que disse o ministro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. E aí, Eliane, o que sinaliza essa fala do ministro? Pois é aquilo que eu estava falando, né, Heisen?
O caso Marielle está encerrado, está concluído. O caso Marielle. Mas, na busca dos mandantes, dos executores, etc., né, a polícia se encontrou, né, com um esquemão que vai muito além do caso Marielle, né? Esse caso Marielle é feito dentro de um contexto em que os executores não executaram só a Marielle, né? Em que os mandantes são ligados às milícias do Rio de Janeiro e o outro mandante é simplesmente da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro e ele faz a ponte, é o fio condutor, né, da narrativa toda, ele faz a ponte entre milícias e polícia, entre criminosos e autoridades. E isto é um desdobramento do inquérito da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes, né? O Rio de Janeiro está conflagrado, como a gente sabe, né? E aí é que está, né? A Polícia Federal no governo Lula tem sido exemplar, né? Na hora da entrevista do ministro Ricardo Lewandowski, também estava o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos Rodrigues, e o delegado, muito discreto, muito sóbrio, mas a Polícia Federal do governo Lula tem sido exemplar. As operações são todas muito bem planejadas, muito bem executadas, né? Sem deixar rastro de dúvidas. E a Polícia Federal vai continuar nessa história, não tenham dúvida. Aliás, eu gostaria, já que a gente citou o Ricardo Lewandowski, que é recém-nomeado ministro da Justiça, e o delegado Andrei Passos Rodrigues, eu gostaria de citar também outros personagens que foram importantes. Um deles é o ex-ministro da Justiça na era do Bolsonaro, Flávio Dino, que foi para o Supremo Tribunal Federal, mas ele pegou esse touro à unha. O Flávio Dino, que é um homem de grande atitude, né? É um homem corajoso, audacioso, ele tinha essa obsessão. Nas vezes que eu conversei com ele, ele tinha, assim, uma obsessão. Ele até teria gostado, né, de entregar o cargo da Justiça com o inquérito da Marielle concluído. Não foi possível, mas a gente lembra aqui que ele é que deu esse empurrão final. Eu gostaria também de lembrar que o ministro Raul Jungmann, que era ministro da Segurança Pública no governo Michel Temer, né, e a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, eles remaram contra a corrente, eles fizeram tudo para federalizar as investigações, eles deram todas as dicas sobre os personagens, inclusive sobre personagens que foram assassinados pelo esquema que matou a Marielle, personagens que foram intermediários e que tinham muito a contar, como o Oiticica, como o Camelo, enfim, que foram personagens chaves e que apareceram subitamente mortos. Ou seja, quem matou Marielle não matou apenas Marielle. Eliane, estava dando uma olhada nas redes sociais aqui sobre isso, falando de autoridades. Não tem uma manifestação de Cláudio Castro, governador do Rio, e de Eduardo Paes, prefeito carioca. Isso nos diz alguma coisa? Diz muitas coisas, muitas coisas. O Eduardo Paes tem menos a ver, porque a polícia não tem a ver com ele, o Tribunal de Justiça não tem a ver com ele, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não tem a ver com ele. Ontem, inclusive, eu troquei mensagens com o Eduardo Paes
e ele estava acompanhando o desdobramento todo das investigações e tal pela televisão, né, como todo mundo. Mas ele poderia dar, sim, uma manifestação pública, política, né, sobre a questão que, afinal das contas, aconteceu dentro do território dele, né, no Rio de Janeiro. Agora, o Cláudio Castro, governador, tinha mais obrigação, porque tudo isso estava abaixo dele. A Secretaria de Segurança, né, tudo. Mas por quê o silêncio? Porque todos eles no Rio de Janeiro têm convivência, têm fotos, né, enfim, tem troca aí de interesses com os envolvidos, ou seja, com o deputado federal, tem foto do Cláudio Castro com o deputado federal Chiquinho Brazão, tem foto com o conselheiro do tribunal, que é o Domingos Brazão, enfim, todos eles, de qualquer forma, agora estão com medo, né? Eles agora estão com medo do envolvimento, de relações, já apareceu alguma gravação. Eu lembro que ontem, nas operações de busca e apreensão, foram apreendidos vários celulares, computadores, laptops, etc., e que, portanto, quem teve contatos, trocou mensagens ou eventualmente trocou até favores com esses envolvidos, eles nesse momento estão aí com o pé atrás, porque a qualquer momento pode surgir aí fatos novos, né? Então o mundo político está todo muito cauteloso. Aliás, outra questão é a questão de como agir no caso do deputado federal, que foi preso, né, e é um deputado federal, é de uma autoridade de outro poder. Isso também cria uma certa espuma, e os setores mais, vamos dizer, conservadores do Congresso, que tenham mais relação com a política do Rio de Janeiro, certamente já estão se mobilizando para discutir o que fazer, deixar para lá ou tomar as dores de um cara apontado como mentor, mandante do assassinato mais impactante do país, com repercussões inclusive no exterior. That's the question. E é um fio que você vai puxando, especialmente quando você pensa na política do Rio, né? Porque há uma semana, a filha do Eduardo Cunha, a deputada Dani Cunha, recebeu uma homenagem concedida pelo deputado estadual do Rio, Manuel Brazão, que é irmão do Domingos, que é o conselheiro do TCE, apontado aí como possível mandante da morte da vereadora. E estava lá Eduardo Cunha também participando. Então é tudo muito interligado, né? A política do Rio e essa também ano eleitoral, o que isso interfere também na questão de território. Tem bastante coisa intrincada nesses nomes que agora estão ali à disposição da Justiça. Exatamente. E tem mais uma coisa, né, Carolina? Quando a gente vê os motivos do crime, a gente vê, primeiro, que é porque a Marielle se contrapunha às milícias, primeiro. Segundo, porque ela era relatora de um projeto de lei favorecendo as milícias na grilagem de terras na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vê como tudo fica muito embolado. E, aliás, um dos papéis do Rivaldo foi exatamente isso, do delegado Rivaldo. Ele, para se mostrar importante, né, dizer que estava... Para mostrar trabalho, ele infiltrou um agente miliciano dentro ele e os outros mandantes, né? Sim. Dentro do esquema, dentro do PSOL, para ficar investigando a Marielle. E o que acontece?
essa turma, o que estava infiltrado no PSOL, acompanhava a Marielle, ele superestimou o papel da Marielle, o poder da Marielle para atrapalhar esses negócios da milícia e a grilagem, né? E por isso que ela foi morta. Agora, que é tudo embolado, né? A autoridade com criminoso, polícia com milícia, sabe? O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, não tenha dúvida. Isso no Rio de Janeiro, sabe? É um câncer que se enraizou, né? Com metástase.